Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Todos aqueles que acompanham o canal oficial Fonte de Graça. Você ainda não se inscreveu, vai lá, dá seu likezinho, aciona lá o sininho, faz lá a sua inscrição para que você venha participar do canal, receber notificações todos os dias, pregações, ministrações abençoadas que tem saído do trono da graça do Senhor. E nesta oportunidade quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao anjo desta igreja por nos confiar o púlpito mais uma vez e mais uma vez nos dar a oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem ao canal, estar colaborando com este canal para o crescimento deste canal. E quero dizer que não é fácil, há um peso sobre nossos ombros quando se fala de pregar a palavra, porque chegar no púlpito de uma igreja e pregar a palavra de qualquer maneira, de qualquer forma, todo mundo faz, mas requer um compromisso, irmãos, que é uma responsabilidade de nossa parte. Mas eis-me aqui na direção do Espírito Santo, quero dizer que sou 100% dependente do Espírito Santo, aleluias, e uma palavra muito conhecida que Deus colocou no meu coração nesta noite para trazer para todos, está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, capítulo 6, versículo 33, um versículo bem conhecido de cor e salteado, mas é o que Deus colocou no meu coração nesta noite, que o versículo 33 do capítulo 6 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Quando fala em buscar, irmãos, aqui o versículo vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos no século 21, ao dia a dia nosso, buscando o nosso coração ligado nas coisas deste mundo. É no trabalho, é nas contas que vai vencer, é buscando um carro, buscando um casamento, buscando uma casa, mas muitas das vezes deixamos de buscar o necessário para nossas vidas, que é o reino de Deus, e todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que Deus, Ele, na sua palavra, lá no livro de Isaías, vai ter uma passagem que vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. Se ele falou na sua palavra que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, é porque ele garante aquilo que ele fala. Então, irmãos, que nós venhamos buscar primeiro o reino de Deus, porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que estas coisas que nós buscamos, às vezes estamos arraigados no nosso coração, as coisas materiais, coisas dessa terra, que a Bíblia vai dizer que são perecíveis, que a Bíblia vai dizer que são coisas que vai ficar aqui na terra. A Bíblia vai dizer que são coisas que a traça corrói e o ferrugem come, e a Bíblia vai dizer que o ladrão ainda roubam. Mas quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, quando nós buscamos as coisas do alto, do céu, coisas que para a eternidade, que são para sempre. Mas infelizmente nós estamos deixando o reino de Deus e a justiça de Deus para trás, para em segundo plano. Aleluias. A Bíblia vai falar aqui, irmãos, no ainda no capítulo 6, vai falar aqui que tem como título a ansiosa solicitude pela vida. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 25 do capítulo 6, vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
A Bíblia vai dizer que nós estamos preocupados com o que haver de comer, que nós estamos muito preocupados com o que haver de vestir. Mas a Bíblia vai dizer, vai dar um exemplo para nós olhar para as aves do céu, que elas não plantam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai que está no céu as cuida, as alimenta. Faz o cálculo, nós que somos filhos do Senhor, que somos feitura de Deus, que somos criatura e temos a semelhança do nosso Deus. Se Ele cuida da ave do céu, por que Ele não cuida de nós? Aleluias. E aqui vai continuar dizendo, observa, aqui vai continuar dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí nós ficamos preocupados com o que há de vestir. Mas a Bíblia vai dar aqui um exemplo para nós sobre os lírios do campo. A Bíblia vai dizer que eles nem tecem e eles nem fiam. Mas a Bíblia vai dizer que nem Salomão se vestiu como eles, porque Deus é que faz isso, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. E muitas das vezes nós estamos preocupados, irmãos, com as coisas dessa terra. Com o que há de comer, com o que há de vestir, como vamos pagar as nossas contas, preocupado com o trabalho amanhã, corre para cá, corre para ali, sendo que muitas das vezes nós deixamos para trás o que é mais importante, que é o reino de Deus, que é a sua justiça, que é o céu, que é onde tem uma morada pronta, que o nosso Jesus Cristo, após ali a sua ressurreição, ao terceiro dia, ele apareceu ali para os seus discípulos, e ele fez uma promessa ali para os discípulos, que ele iria para o Pai, mas que ele iria preparar lugar, preparar morada, e que nós ficasse aqui, mas que nós não ia ficar órfão, nós não ia ficar só, mas que Ele mandaria o Consolador, que ficasse conosco, aleluias, e é a bendita esperança nossa, é a volta de Cristo, que Ele foi preparar a morada para nós, e Ele vai voltar, e Ele está próximo. Por isso, irmão, vamos continuar buscando primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, buscar primeiro a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, não somos nada, mas com a presença de Deus, nós quebramos barreira, com a presença de Deus, nós rompemos e chegamos ao alvo. O alvo nosso é Jesus Cristo, e o nosso final é o céu, aleluias, e que nós possamos continuar buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, a Bíblia vai falar de Salomão, aleluias, glória a Deus, que Deus, Ele deu a legalidade de Salomão pedir o que ele quisesse, mas a Bíblia vai dizer que Salomão, isso está no capítulo de 1 Reis, no capítulo 3, versículo 9. Mas aí no versículo 11, disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Salomão, irmãos, ele poderia pedir o que ele quisesse, Deus deu legalidade, Deus deixou à vontade para ele pedir o que ele quisesse. Ele poderia ter pedido toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza da face da terra, porque ele tinha esse direito de pedir, porque o próprio Deus, que é rico em poder e glória, que é dono do ouro e da prata, dono do universo, ele deu legalidade, ele poderia pedir todas as riquezas. Mas Salomão pediu apenas sabedoria. Salomão foi inteligente, até sabe no seu pedido, que ele pediu somente sabedoria, para que ele entrasse e saísse no meio da nação de Israel. O que ele queria dizer? Ele queria conduzir esse povo na presença de Deus, aleluias. Mas aqui o versículo 13 do capítulo 3 ainda de 1 Reis vai dizer: também, até o que me não pedistes, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Olha aqui, irmãos, como esse nosso Deus é maravilhoso, como esse Deus nosso é grande e é poderoso e nos ama. Aqui ele vai dizer no versículo 13, como Salomão, até o que ele não pediu, Deus deu para ele.
Porque Salomão pediu sabedoria, mas Deus aqui deu para ele riqueza, Deus deu para ele inteligência, tanto riqueza como glória, e que não haja igual entre os reis de todos os seus dias. Que além dele pedir sabedoria, Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento, Deus deu riqueza, coisas que ele não pediu. Irmãos, quero dizer para você que não é diferente comigo e contigo. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, que pedis e não recebereis, porque pediste mal, para esbanjares em vossos prazeres. A Bíblia vai dizer, aqui no capítulo 3, no 4 de Tiago, que pedistes e não recebereis, porque pedistes maus. Porque quando nós não temos sabedoria, nós pedimos maus. Sabe por que muitas das vezes não recebemos? Porque não sabemos pedir. E muitas das vezes Deus até nos concede algo que nós pede, porque muitas das vezes não está no coração de Deus isso para nós, mas está apenas no meu e no teu coração, e pedimos algo que não é da vontade de Deus, mas muitas das vezes Ele vai nos permitir. Por quê? Porque muitas das vezes nós insistimos em buscar em oração e pedir, insistimos e insistimos, e não é a vontade de Deus, mas muitas das vezes Ele nos permite, Ele nos concede algo que pedimos, até para que nós venhamos quebrar a cara, para que nós vejamos que isso não é da vontade de Deus. Então, por isso que o capítulo 4, versículo 3 de Tiago vai dizer: pedirdes e não recebereis, porque perdistes maus, para esbanjares em vossos prazeres. Porque Deus sabe, irmãos, que quando o homem, muitas das vezes, não é servo de Deus, não está na presença de Deus, e muitas das vezes até o servo de Deus, ele vai pedir para esbanjar, para gastar com aquilo que não é pão, com aquilo que não alimenta, com aquilo que não é do agrado de Deus. E isso não é só lá no mundo, isso muitas das vezes os próprios crentes recebem, e muitas das vezes não abençoa nem a obra do Senhor, que a obra do Senhor precisa que nós ajudamos. Por isso que aqui vai dizer: para não esbanjares em vossos prazeres. Às vezes nós compramos coisas demais, irmãos, que muitas das vezes não satisfaz. Se você olhar, às vezes você vai ver quantas pessoas, quantos pares de sapato tem, quantos pares de terno tem, quantas calças social tem, e às vezes não usa nem a metade. Gastam com coisas que não vai nos ajudar e nem nos edificar em nada. E às vezes deixamos de ajudar um irmão, deixamos de ajudar e abençoar a obra de Deus. Por isso que aqui o versículo vai dizer que pedir não recebereis, porque pedistes maus, e às vezes faz mau uso com aquilo que Deus o abençoa. Aleluias, glória a Deus. E Deus faz, irmão, como Ele fez com Salomão. Ele vai te abençoar até com aquilo que tu não pediu, mas tem que pedir com sabedoria, como Salomão pediu. Salomão poderia ter pedido tudo, mas Salomão foi inteligente. Salomão era um homem inteligente e sábio. Ele pediu sabedoria, e que nós venhamos pedir a Deus sabedoria, para que nós possamos buscar Ele em oração, para que nós possamos buscar Ele em jejum, para que nós possamos buscar Ele em consagração, para que nós possamos buscar Ele em oração, para que nós possamos buscar Ele na leitura da palavra, continuamente, irmão. Continuamente é constantemente, sem cessar. Buscar em oração sem cessar, que a Bíblia vai dizer que nós temos que orar sem cessar. Uma oração sem cessar é uma oração contínua e constante. Você está em casa, você está orando. À noite, na madrugada, você está orando. Você está na igreja, você está orando. Você está no trabalho, você está orando. Então isso é uma oração constante e contínua, uma oração sem parar. Então vamos continuar buscando ao Senhor em oração. Aleluias, glória a Deus. Aqui 1 Crônicas, versículo 16, capítulo 16, versículo 11, vai dizer: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Que nós temos que buscar ao Senhor e a sua força, e que nós temos que buscar a sua face continuamente. É o que eu acabei de dizer, continuamente é algo constante e sem cessar, que nós devemos buscar a força
e a face do Senhor, porque nós precisamos da sua força, que a sua força é que nos conduz na sua presença, a sua força é a nossa força, a força do Senhor e a face do Senhor é a nossa alegria, para que nós possamos estar cada dia mais e mais de pé na presença do nosso Deus, que nós precisamos da força dele e precisamos da face dele. Somos carentes e necessitados da face e da força do nosso Deus. É o combustível para que nós possamos cada dia continuar na presença do nosso Deus. Salmo 63, versículo 1 vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Irmão, a Bíblia, o versículo que está dizendo, ó Deus, versículo 63, 1, está dizendo, ó Deus, tu és o meu Deus e de madrugada te buscarei. Que nós devemos buscar ao nosso Deus de madrugada. Irmão, muitas das vezes as pessoas falam que de madrugada é melhor porque a fila é menor. Mas é a melhor hora de nós buscarmos a face e a presença de Deus para nossas vidas, é na madrugada, que na madrugada está silencioso, está calmo, é a hora que nós venhamos mais buscar Deus, é a hora que nós mais meditamos e buscamos, ali nós derramamos na presença de Deus, e nós sentimos a presença de Deus ao nosso lado, aleluias. Aleluia, e o versículo vai continuar: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aqui, irmãos, o versículo está dizendo: a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito. A alma nossa tem sede do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Ele é água e água viva, e o próprio Jesus Cristo declarou que aquele ali quando Ele chegou, ali que Ele teve aquele encontro com aquela samaritana, Ele vai pedir água àquela mulher, e ela diz assim: como podes tu, ser judeu, me pedir água para beber? Não sabes tu que não temos comunhão, nós samaritanos com o judeu? Jesus vai lá e fala para ela: se tu souber, mulheres, quem te pede de beber, tu me pediria água, e eu te daria água viva, aleluias, e tu nunca mais teria sede. Se tu beber da água deste poço, tu vai ter sede, mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais vai ter sede. E ela foi e falou: Senhor, então me dê desta água para beber. É uma água viva, água